Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, mais uma semana, estamos aqui juntamente com vocês para estarmos estudando mais um assunto, né? Mais um assunto da nossa escola dominical, assuntos esses que têm sido maravilhoso para nós, né? Grande aprendizado. Antes de eu já entrar aqui na lição, já vou fazer rapidamente aqui os agradecimentos para nós já entrarmos aqui no comentário, para nós não perder muito tempo, né? Então a gente estamos corrigindo, né, algumas coisas e estamos tentando organizar para nós estar passando melhor as nossas lições aí para vocês. Muito obrigado por você que tem estado conosco, que tem deixado seu like, que tem acompanhado o nosso canal. Continue conosco, se inscreve lá no nosso canal, você que ainda não está inscrito lá, né? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, convida aí os seus amigos para estar nos assistindo, deixa o seu comentário que nós estaremos respondendo a todos. Então, muito obrigado por você estar conosco. Eu quero parabenizar a todos aí que têm estado conosco. Estamos chegando aí em uma quantidade já boa, né, de inscritos, mas nós podemos alcançar mais. Muitas pessoas têm aí nos assistido, têm deixado seu comentário, alguns amigos, então eu quero já aqui, já de antemão, estar agradecendo. Mas vamos lá, vamos aqui para a nossa lição, né, que é o nosso interesse aqui é aprendermos a nossa lição aqui. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, que tem por título Perseverando na Fé. Então nós vamos falar a respeito de perseverança. Nós vamos entrar aqui nos comentários, depois nós entraremos aqui, né, conforme fomos falando, entrando aqui na nossa lousa para nós estarmos compreendendo e entendendo de uma forma simples e objetiva a nossa lição aqui. O objetivo geral da nossa lição, o especial, né, que é a parte importante aqui, é explicar o que é preciso perseverar na fé. Então esse é um dos primeiros, né? Primeiro objetivo aqui, explicar que é preciso perseverar na fé. Então nós precisamos perseverar na fé. Segundo objetivo, mostrar o perigo da apostasia. Então nós iremos falar a respeito da perseverança, iremos falar a respeito da apostasia, porque eu separei aqui, né, alguns tipos de apostasia que nós temos aqui, né, que nós vamos falar a respeito de alguns tipos de apostasia. Terceiro aqui, compreender que em Cristo estamos seguros. Então nós temos aqui alguns princípios para nós entendermos aqui. Mas vamos lá, já entrando aqui na nossa lição, o nosso texto áureo vai dizer assim: ao que vencer, que está em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 21, que diz assim, é a carta escrita à igreja de Laodiceia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então olha só a promessa, né, a promessa de Jesus para aqueles que perseveraram até o fim. Né? Aqueles que perseveraram até o fim, a promessa de Deus é que você assente com Ele, ou que nós, né, assentamos com Ele no seu trono, porque somente compete a Ele a nos dar essa honra, porque nós falamos na lição passada, conforme Jesus ele foi glorificado, ele sentou no seu trono com o seu Pai, ou do lado, né, do lado direito, a mão direita do Pai, ele também concederá que nós que perseverarmos até o fim, assentaremos com ele, ou juntamente com ele no seu trono. Então, a nossa verdade prática vai dizer assim: a vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Então olha só, 3 princípios aqui que a nossa vida cristã precisa manter. Primeiro, perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa
para quem perseverar até o fim. Então, além da maravilhosa promessa que foi deixada por Cristo, que é a salvação, né? Porque Jesus nos prometeu nos dar a salvação, ou levar a sua igreja para com ele. Ele também prometeu, ele prometeu algo diferenciado. Então cada um daqueles que perseveraram até o fim receberá uma coroa, né, de justiça, uma coroa de glória, será glorificado, receberá um novo nome, receberá uma pedrinha, receberá várias promessas aí que o Senhor tem prometido para aqueles que perseverarem até o fim. E assentará com ele, né? Assentará com ele no seu trono. E tem mais uma também, será coluna no templo de Deus. Então olha só que coisa maravilhosa para aqueles que perseveraram até o fim. Então olha só, perseverar significa manter-se firme a sua esperança na salvação em Cristo Jesus, combatendo o bom combate. Então a perseverança, nós vamos ver isso lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, nós já vamos ler aqui, mas o significado crucial aqui, né, que nós temos alguns significados, mas o significado crucial aqui é manter firme a esperança na salvação em Cristo Jesus, combatendo até o fim, guardando a fé, ou perseverando na fé até o fim, porque é somente assim que nós receberemos a coroa. Aqui a leitura bíblica em classe se encontra lá em 2 Timóteo, né? Como eu falei aqui, em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Vamos estar lendo aqui e depois nós vamos entrar aqui no nosso comentário, que diz assim: esse texto, né? Esse texto é um texto maravilhoso, é um texto que para mim, quando você lê ele, você sente mesmo que o apóstolo estava ali expressando um sentimento que estava ali extravasando na pena ali, quando ele começou a escrever aquela epístola, aquela carta ao seu querido filho na fé, Timóteo. Então olha só, vamos lá. Verso 6 vai dizer assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É muito maravilhoso esse texto. Verso 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha que coisa linda, né? Combati o bom combate. É assim, é dessa forma que o apóstolo Paulo termina-se ali o seu ministério, né? Porque ele escrevendo ali a sua última epístola, Paulo escrevendo aqui em 2 Timóteo, né, a sua segunda carta, provavelmente, segundo os estudiosos, né, segundo os teólogos e os estudiosos, fala que Paulo estava ali em Roma, né, estava ali numa masmorra, e ele estava mandando, agora enviando uma carta, ou compilando uma carta ao jovem, né, ao jovem Timóteo, o seu filho na fé. Então Paulo, escrevendo essa carta ali numa masmorra, ele começa a sentir ali que o tempo da sua partida está próximo. Não é o sentido aqui, né, da nossa lição, o que nós vamos tratar aqui, mas é uma pincelada rápida para nós entendermos aqui qual foi o grau ali, né, da escritura ali que Paulo deixou, ou dos escritos ali que Paulo deixou para o seu filho Timóteo ali, para o seu filho na fé. Então Paulo, ele escreve ali essa carta com todo o sentimento de partida. Por quê? Porque ele estava sentindo dentro dele agora o Espírito Santo, né, o impulsionava a deixar tudo isso escrito, direcionando agora a responsabilidade a Timóteo, porque o tempo da sua partida já estava chegando. Então você vai ver que ele fala, olha,
porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. Então esse oferecido por aspersão, nós temos aqui no sentido, né, no sentido original aqui, ele vai falar assim, o significado desse libação, que na verdade ele estava sendo oferecido como uma oferta de libação, que no grego é spondemai. Então ele estava sendo oferecido como se fosse uma oferta ali em cima de um altar. Então era dessa forma que Paulo estava se sentindo. Aí ele começa a discorrer e fala, olha, o tempo da minha partida já está próximo. Eu já estou sentindo que só falta eu me desprender dessa vida. Então, aí ele continua, continua dizendo, e o tempo da minha partida está próximo. E ele vai falar também, né, a respeito da sua partida, que é analuzes, que dá o sentido de o meu barco já está se soltando, ou eu estou desamarrando o meu barco do pier para tomar uma viagem, ou para seguir viagem rumo ao céu. Então Paulo, ele tinha certeza para onde ele ia. Por quê? Aí ele vai explicar o porquê que ele tinha essa certeza. Olha só, o verso 7 vai dizer assim, porque combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então você vai ver que Paulo, ele explica certinho, na íntegra, todo o seu combate, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu por amor ao Evangelho. Então você vai ver Paulo escrevendo, olha, lá em Coríntios ele vai falar, né, que ele sofreu, que ele foi perseguido, que ele foi açoitado com varas, que ele sofreu dos judeus quarentenas de açoites, várias vezes ele foi preso, várias vezes ele foi quase morto, né, foi apedrejado, e você vê que Paulo sofreu todas as aflições aí por amor ao Evangelho. Então o bom combate, ele tinha certeza que ele estava terminando, mas não somente isso, né? Não somente isso, ele não estava apenas terminando o bom combate, ele estava acabando a carreira, porque a carreira que foi proposta por Cristo ali em Atos dos Apóstolos, né? A partir do capítulo 9, quando Paulo tem aquele encontro ali no caminho de Damasco, então você vai ver que o próprio Jesus aparece para ele e fala para ele, olha Paulo, agora você não é mais um perseguidor. Você não é mais um perseguidor. Agora você se tornará um perseguido. Você se tornará um perseguido. Olha, dura coisa é você recalcitar contra os aguilhões. Então você vai ver que o próprio Jesus coloca agora para ele essa carreira. Jesus coloca para ele agora, ou chama ele para se alistar ali nesse exército, a qual era o exército da fé, ou o exército do Evangelho. Então aí ele vai continuando, ele fala, olha, acabei a minha carreira, porém o mais importante eu mantive, que é a minha fé intacta, e permanecer firme na fé. O próprio apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso. Olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, se mantendo, perseverar é se mantendo firme na fé. Então esse é o significado de perseverança. A perseverança é uma virtude daquele que é paciente. Então olha só que coisa maravilhosa. A perseverança é uma virtude daquele que é paciente. Então você é paciente, você é perseverante. Vamos lá, Romanos 5, verso 3, depois nós voltamos aqui para a nossa lição. Romanos 5, verso de número 3, aí nós já entra aqui, depois nós vai continuar aqui na nossa lição. Romanos 5, verso 3 vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, a experiência e a experiência a esperança,
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Então olha só. Então, a perseverança é uma virtude daquele que é paciente. Aí nós temos aqui, o que faz, né? O que faz com que nós venhamos aprender ou venhamos permanecer firme ou perseverar na nossa fé? Então, olha só, o Paulo vai dar aqui algumas característica aqui, ou nos dá aqui uma receita, né? Paulo vai nos dar uma receita aqui de como nós vamos perseverar na fé de uma forma total. Olha, são as tribulações que produzem em nós. Então não é qualquer coisa, não é vida maravilhosa, não é uma vida de bonança, não é uma vida cheia de bens, né? Cheia de riquezas, ou não é uma vida com patrimônios, com casas, com carros, com mansões, ou uma vida de paz plena. Não, são as tribulações, são as provações, né, que produzem em nós a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Paciência, experiência e esperança. Essas três produzem em nós a perseverança. Então olha só, nós só aprendemos a ser perseverante na fé quando nós somos paciente, experiente, porque a vida nos traz, quando a vida nos traz experiência pelas coisas que nós aprendemos, né, com as nossas quedas e os nossos levantes, né, nos traz experiência. E a esperança é o quê? É você ter a certeza. Nós vamos ver lá Hebreus, né? Depois nós vamos ver Hebreus no capítulo 11. Vamos lá já ver Hebreus aqui. O livro de Hebreus, capítulo, falando a respeito da fé. Olha só, capítulo 11, verso 1 vai dizer assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, esperança das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então olha só, pela fé, é somente pela fé que nós podemos alcançar aqui esses três princípios e permanecer aqui essa esperança. Vamos lá, continuando a nossa lição aqui, pois nós vamos entrar aqui na nossa perseverança na fé aqui. A perseverança bíblica, né, para nós introduzir aqui e já continuar aqui a nossa parte aqui que nos interessa. A perseverança bíblica. Conceitos bíblicos de perseverança. Perseverar remonta à ideia de permanecer, resistir, em nosso caso, não desistir da fé cristã em tempos de tentação, aflição, angústia, provação e perseguição. Nosso desafio, mesmo vivendo tais dificuldades, é o de mantermos nós inflexíveis e firmes na fé em Cristo, esperando paciente nele em tudo. É uma capacidade divina para resistir ao dia mau. Efésios capítulo 6, verso de número 13. Então olha só, o conceito bíblico, né? O conceito bíblico de perseverança é resistir, persistir, ser paciente, né? Então tudo isso aqui que nós entendemos aqui, ele faz parte do conceito bíblico de perseverança. Segundo tópico aqui é provisão divina e cooperação humana. A ideia popular de que uma vez salvo, salvo para sempre, não tem amparo concreto nas Escrituras. Nós já falamos sobre isso, mas só para dar uma ênfase mais aqui,
Pois, se fosse assim, não haveria necessidade de esforço e disciplina para uma vida de santidade de santidade frente às tentações e às provações, o que atestaria contrariedade à bondade de Deus em conceder ao ser humano o livre-arbítrio. Então, olha só. Por que nós, concernente aqui a nossa lição, por que nós podemos perder a salvação? Como não permanecer, você pode, as tribulações da vida pode fazer com que você venha desviar. Então vamos lá, continuando aqui, o perigo da apostasia, nós vamos entrar aqui, mas antes de eu falar aqui da apostasia, dar uma pincelada aqui na fé, olha só, diz assim, primeiro, perseverar na fé. Perseverar na fé é manter-se firme ou resistir acreditando naquilo que fomos condicionados a fazer. Então olha só, perseverar na fé é manter-se firme ou resistir acreditando naquilo que fomos condicionados a fazer para o reino de Deus. Então é permanecer, permanecer firme, acreditando ou confiando e praticando, porque sem prática também não adianta nada. Ainda que as circunstâncias não nos sejam favoráveis, precisamos confiar que temos um mantenedor, um mantenedor da nossa causa. Quem é esse mantenedor? É o próprio Deus. Paulo nos fala a respeito de alguns princípios. Então Paulo ele deixa bem claro, a respeito de alguns princípios que nós devemos aqui acatar. Então Paulo ele vai explicar, nós já falamos a respeito, no começo da nossa lição, falamos a respeito do combate, permanecer firme, combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. Então se você não combater, não permanecer firme e não guardar a fé, não adianta nada você permanecer na carreira, porque a carreira vai ser uma carreira que não vai levar você a lugar nenhum. Então quando você permanece nesses três princípios a qual o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, ele vai falar a respeito, você vai permanecer até o fim, mas combatendo, permanecendo firme e guardando a fé. Olha só, vamos lá para nós entendermos aqui rapidamente a respeito de alguns tipos de fé, porque nós não podemos nos enganar aí a respeito com qualquer fé, Primeiro, guardar a fé. Vejamos alguns tipos de fé que existe. Então nós temos aqui alguns tipos de fé para nós podermos entender aqui. Primeiro, a fé natural. Mas que tipo de fé é essa? Será que existe mesmo? Ou será que é só uma fé? Ou será que não existe esse negócio de fé, tipos de fé? Não, existe. Vamos lá, nós vamos entender aqui. Primeiro, a fé natural. O que vem a ser essa fé natural? Tanto eu como você, como nós, somos, quando fomos criados, nós já foi colocada em nós essa fé, essa certeza natural de que as coisas que nós iremos fazer, ela pode dar certo ou não. Então isso já caracteriza ser uma fé natural, acreditar que aquilo vai dar certo ou não. A fé natural é aquela fé que todos os seres humanos têm, até mesmo o ímpio. Exemplo, a fé natural está baseada naquilo que vemos todos os dias, o sol, a noite, o dia, as estrelas. Isso nós sabemos que isso existe, então é uma fé natural. Nós sabemos que amanhã isso continuará lá. Então nós temos a fé de que isso permanecerá lá. Então essa é a fé natural. Nós sabemos que amanhã o sol nascerá, nós sabemos que amanhã a lua estará lá, as estrelas estarão lá, o dia vai amanhecer. Então essa é a fé natural,
né? Então muitas pessoas estão baseadas, estão perseverando na fé natural, estão crendo naquilo que é natural, aquilo que é tangível, aquilo que você vê. Então essa não é a fé de Hebreus, a qual nós lemos lá. Segundo, a fé no homem. Será que existe esse tipo de fé? Fé no ser humano? Fé em si mesmo? Vamos lá, vamos entender aqui. A fé no homem. Essa fé está baseada no ser humano, ou em si mesmo. Jeremias capítulo 17, verso 5. Vamos ler rapidinho. Jeremias 17, verso 5, que vai dizer assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha só, maldito o homem que confia em si mesmo. É isso que o texto quer dizer. Maldito o homem que coloca a sua confiança na sua própria força. Por quê? Porque ele sabe, né? Ele sabe que a força que o homem tem, ela é uma força que perece. Então o homem em si só, um dia ele vai tombar, porque ele não é um ser imortal que vai viver pro resto da vida. Então uma hora ou outra, essa fé no homem, ela vai, ou o homem vai deixar a desejar essa fé. Então maldito é aquele que confia na sua própria força. Terceiro, a fé na religião. Essa é a fé que a igreja ou a instituição coloca-se em si mesmo. Então olha só, muitas pessoas estão perseverando aí em uma religião, perseverando em uma certa igreja. Olha, a minha igreja é a certa, a minha igreja é a perfeita, mas nós sabemos que quem é Jesus, quem morreu por nós foi Jesus. A religião, né? A religião ela é um meio das pessoas se ajuntarem, se conhecerem ou fazer parte de uma comunhão ali, mas não que a igreja em si ou que uma instituição em si salvará alguém. Vamos lá, Atos capítulo 2, para nós entendermos isso. Atos capítulo 2 vai dizer assim, Atos 2, verso 42, vai dizer assim, ó: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só que coisa interessante. Você vai ver que aqui, no ajuntamento, né? No ajuntamento ali, quando a igreja ela começa a surgir aqui, né? A instituição que foi formada aqui pelos apóstolos, aquele aglomeramento de pessoas, quando foi formada, você vê que todos eles estavam em comum. Eles não estavam se preocupando com o que eles tinham, ou com um prédio, ou com parede, ou com casa, não. Eles estavam vendo. Todos estavam em comum. Então você vê que a igreja ali, eles estavam todos em comum. Eles não se preocupavam com os seus bens, mas eles vendiam tudo o que tinha e depositavam nos pés dos apóstolos ali, porque nós sabemos que a igreja em si, né, a Bíblia ela vai nos afirmar que a igreja somos nós, o Espírito Santo habita em nós. Logicamente que nós precisamos fazer parte, né, de uma instituição, porém não é a instituição que vai salvar você. Então tem muitas pessoas, né, colocando a sua fé na religião ou na igreja em si, no ministério em si. Salvo do pecador das garras de Satanás. Quarto, a fé emotiva. Existe fé emotiva? Sim, olha só, é aquela que faz com que uma pessoa seja emocionada ou emocionalmente, né, que usa o emocional naquele momento e logo
passa, ou no momento ali do culto, a pessoa acha que a sua fé ou a sua espiritualidade aí tá no grau mais elevado, ele se emociona, né, porque ele crê que aquilo, ou que ele está vendo, ou que estão falando, ou que estão fazendo é real, e a sua fé emotiva faz com que ele chore, com que ele pule, mas quando sai dali da presença ali, ou daquele ambiente, volta tudo ao normal e ele continua praticando as mesmas coisas que ele pratica. Então, fé emocional, não uma fé salvífica. Mas nós temos a quinta e a sexta. A quinta é a fé consumista, é aquela que está baseada naquilo que se tem. Uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Está lá em Salmos 20, verso 7. Então, olha só, muitas pessoas confiando no seu poder, nos seus bens, e esquecendo, ou botando a sua fé, depositando a sua fé nos seus bens, esquecendo que o homem, ele pode ser famoso, como diz aquele hino, né? O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada vai poder levar, porque tudo vai perecer, né? Então o próprio Jesus, falando em Mateus, ele vai falar a respeito de buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha, nem Salomão se vestiu da forma que os lírios do campo se vestem. Imagina vós. Aí o homem se preocupa mais com o ter do que com o ser. Sexta, a fé perseverante, que é essa fé a qual nós estamos estudando. A fé perseverante é a fé que verdadeiramente está baseado na palavra. Hebreus capítulo 11, verso 1, a qual nós vimos lá, e 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, né? A qual o apóstolo Paulo, ele nos deixa bem claro a respeito de que ele perseverou até o fim, porque ele estava sendo entregue, né? Ele estava sendo entregue e aos seus algozes ali, mas nem aquilo fez com que ele perdesse a sua fé, ou que ele deixasse de perseverar, ou deixasse de acreditar que a salvação estava próxima, ou ele já estava perto da salvação. O perigo da apostasia. Nós iremos aqui falar a respeito da apostasia rapidamente e encerrar aqui com uma pincelada rápida aqui. Perigo da apostasia. Conceituando a apostasia. A apostasia do grego apostasis, que significa afastamento, remonta ao abandono premeditado e consciente da fé cristã. É negar, renunciar e distorcer propositalmente o ensino das Escrituras. A palavra de Deus revela que o início da apostasia tem a ver com a obediência a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só que coisa interessante. Falar de apostasia, né? Falar de apostasia é você falar daqueles que... Eu vejo hoje uma apostasia, nós já vamos entrar, mas eu vejo hoje uma apostasia permanente, ou uma apostasia que as pessoas não saiu ou não abandonou o evangelho. Eu vejo uma apostasia evangélica. Alguém vai falar assim: ô irmão, você está com heresia? Você está falando heresia? Não, não é uma heresia, é uma verdade, é uma realidade. Hoje nós temos pessoas que apostataram da sua fé, mas permanece ali, achando que está perseverando na fé. Então olha só, pessoas que estão no caminho, né, achando que está indo para o céu, mas verdadeiramente estão se perdendo. Por quê? Porque estão levando pessoas ao erro. Então você vê aí muitas denominações, muitas igrejas pregando um evangelho fictício, um evangelho de facilidade, uma teologia de prosperidade, dizendo que é o evangelho salvífico, mas nós temos a certeza que nada disso é evangelho salvífico, porque voltando aqui em Romanos 5, 3 e 5, né, de Romanos 5, de 3 ao 5, nós vamos voltar aqui só para nós
compreendermos aqui, ó, são as tribulações que produzem em nós a paciência, a experiência e a esperança. Então, olha só, evangelho de facilidade, nada disso vai entrar no céu. A paciência, a experiência, a esperança, elas são consequências ou consequentes de tribulações, de dificuldades, de lutas. Então nós só sabemos o que é isso e o que é perseverar na fé até o fim quando nós passamos por isso. O próprio Jesus falou, deixou bem claro, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Então alguns vão introduzir alguma coisa falando assim, olha, Jesus venceu o mundo, vós vencereis, o mundo já está vencido, agora nós precisamos perseverar até o fim. Então nós só temos essas consequências boas aqui, paciência, experiência e esperança, nós só temos quando nós passamos por tribulações, porque as tribulações é como você sentar no banco de uma universidade ou de uma escola. Você senta no banco de uma escola e o professor ele vem com uma prova, para você ser aprovado. Aí você tem que demonstrar naquela prova tudo o que você aprendeu. Se você verdadeiramente aprendeu, se você tem paciência, se você aprendeu o que é ser paciente, se você aprendeu o que é ser experiente ou ter experiências, se você aprendeu a esperança ou ser esperançoso, agora você vai classificar aqui as perguntas a qual o professor vai te fazer e você automaticamente vai ligar as coisas e vai responder o questionamento aqui ou a prova. Aí o que vai acontecer? Você está sendo provado, você está passando por uma prova. Aí no final, o professor ele vai corrigir aquela sua prova. Aí ele vai te dar, no final de tudo, ele vai te dar aqui mais aqui ou menos, né? Ele vai te dar aqui o aprovado ou o reprovado. Quem que classifica aqui, ou quem coloca que você está aprovado ou não, não é você mesmo. Quem te aprova não é você mesmo. Quem aprova você é o próprio Deus. Mas isso é através das tribulações. Facilidades, evangelho de facilidades, evangelhos fictícios, nada disso nos leva para o céu. Nada disso nos leva à salvação. Pelo contrário, só nos faz perder a salvação. Caminhar por caminhos largos. Foi uma das lições que nós estudamos. Quando nós queremos entrar no céu de uma forma fácil, nós vamos verdadeiramente entrar pelo caminho largo. Essas três produzem a perseverança. A perseverança é você manter até o fim, chegar no final, você sair com o seu diploma de aprovado. E esse diploma é o quê? Perseverar até o fim e alcançar a salvação. Então, continuando aqui, para nós entrarmos rapidamente, né? Olha só, os três tipos, nós vamos falar rapidamente aqui nos três tipos de apostasia, tá? Nós já terminamos essa parte, nós vamos agora falar a respeito de três tipos de apostasia. Existe apostasia? Claro, é o que mais nós estamos vendo hoje. A apostasia permanente. Tem pessoas que estão apostatando na própria igreja. Então vamos lá. Primeira, apostasia pessoal. Que tipo de apostasia é essa? Apostasia pessoal é quando alguém abandona a fé. Então, olha só, nós temos isso lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Vamos ver rapidinho. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Que ele vai falar que Demas, né? Demas me abandonou. Verso 10 vai dizer assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então você vê aqui a apostasia pessoal. Quem que foi que apostatou aqui? Né? O próprio Demas, um dos discípulos, né? Um dos cooperadores de Paulo,
apostatou da fé e abandonou, voltou para Dalmácia, né? Então ele abandonou e foi embora, abandonou o apóstolo e foi para o mundo. Demas me abandonou e foi viver lá no mundo as suas convicções aí. Aí nós temos a apostasia pessoal. Agora no segundo plano aqui nós temos a apostasia moral. É aquela que o indivíduo volta à velha prática imoral. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Vamos lá, rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 3, que diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então olha só, da mesma forma que Adão e Eva, né, apostataram lá, né, ou abandonaram a ordem de que Deus deu para eles, aí você vê Paulo falando para a igreja de Coríntios: olha, cuidado, porque da mesma forma que a serpente enganou, ela vai enganar, ela pode enganar vocês e vocês podem voltar naquelas práticas imorais a qual vocês tinham. Romanos capítulo 1, Paulo escrevendo também, ele vai falar a respeito: olha, e Deus vos entregou, porque eles apostataram da fé ou da moralidade, eles saíram ali da moralidade e foram viver uma vida imoral, e Deus os abandonou às suas próprias paixões, deixando que eles os inflamassem com seus próprios desejos, homem com homem, mulher com mulher, né? Homem com animal. Então nós vemos aí uma apostasia moral, né? O homem vivendo uma vida imoral. Terceiro, a apostasia doutrinária. Essa é a perigosa. Essa é a perigosa e essa está instalado dentro da igreja. Essa apostasia doutrinária, ela é nociva e tem feito muitas pessoas abandonar a fé, abandonar a caridade, abandonar o amor. Olha só, é aquela que o indivíduo usa para desviar muitos da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15 e 18. Vamos lá, vamos ler aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, 15 e 18. Do 15 ao 18 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiros que não têm de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha só, gente, que coisa! Você vê que esses dois homens aqui, eles tinham apostatado e estavam levando outros à apostasia, pregando que Jesus, né, pregando aqui, olha só, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de muitos. Então, falando que a ressurreição, ou que já tinham, as pessoas já tinham sido ressuscitadas, mas Paulo escrevendo, né, falando a respeito que naquele dia, né, no arrebatamento, escrevendo aos Tessalonicenses, falando que, olha, não é assim, né, não é assim, o arrebatamento vai acontecer, porém, não é dessa forma que vocês vai. Então você vê que esses homens, eles estavam pervertendo muitos. Então o cuidado que Paulo ele teve em falar para eles, né, para a igreja aqui para Timóteo, né, para Timóteo, falando para Timóteo para ele ter cuidado com esses dois que estavam pervertendo a muitos aí. Vamos lá para nós encerrarmos. O terceiro tópico aqui ele vai falar
seguro em Cristo. Cristo garante a salvação. Embora haja a possibilidade de o crente apostatar-se da fé, a fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados irrepreensíveis. Segundo, a alegria da salvação. Uma das das maravilhosas consequências que alcançamos quando aceitamos a Cristo é a alegria da salvação. Então essa não pode faltar. Quando perder a alegria da salvação, é sinal que você precisa voltar ao primeiro amor aí. Terceiro, a certeza da vida eterna. O nosso fundamento na certeza da vida eterna não está firmado no mérito próprio, mas única e exclusivamente no mérito da obra salvífica de Cristo Jesus. Hebreus 9, 27 a 28. Tem muitas pessoas pregando por aí méritos, pregando por aí que você pode encostar Deus na parede, que você pode obrigar a Deus fazer ou acontecer. Mas nós sabemos que nada do que nós fizermos vai poder pagar ou vai poder retribuir aquilo que Deus já fez por nós. Então a salvação não é por mérito humano, né? A salvação não é por mérito humano, porém a salvação é perseverar na fé e no sacrifício, na fé no sacrifício de Jesus, ou no sacrifício vicário de Jesus na cruz. Vamos lá, terminando aqui a nossa conclusão. O perigo da apostasia é uma realidade, mas a certeza da vida eterna é uma dádiva tão gloriosa que suplanta esse perigo. Não há o porquê de procurar contradição quanto à relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus é poderoso para, em Cristo, nos guardar até o dia final, a fim de que perseveremos nele em meio às provações da vida. Então, desde já, né, agradeço por você estar conosco até agora, né, por se manter aí firme nos ajudando, e peço que você continue conosco, deixando o seu comentário, deixando o seu like, deixando lá a sua inscrição também. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, aperte o sininho lá, para que quando nós postarmos as nossas lições, ele vai direto no seu canal. Então, muito obrigado aí, permaneça, persevere na fé até o fim, que Deus com certeza lhe dará a vida eterna. Amém? Deus abençoe vocês, continue conosco em nome de Jesus. Amém.